Boa noite, eu sou a pastora Josinete Benites e eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para ser bênção na sua vida. A paz seja convosco. Geração Resgate, segura essa é para você. Venho trazer para vocês boas notícias, boas novas. O Evangelho de Cristo também significa boas notícias. Na Bíblia, a grande boa nova é a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, que veio à terra para morrer pelos nossos pecados. Agora, quem se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador, não será condenado, mas terá a vida eterna. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, nós temos uma missão aqui nesse lugar, nessa cidade, nessa terra, nesta nação. Eu e você temos por obrigação de espalhar, de propagar as boas novas, o Evangelho, a nova criatura. E essa notícia é tão boa que eu e você não podemos guardar só para nós. Todos precisam ouvir as boas novas. Todos os seguidores de Jesus devem contar as boas novas para as outras pessoas que ainda não o conhecem. As boas novas de Jesus salvam e transformam as vidas, assim como nós lemos em todos os evangelhos que por onde Jesus passava, todas as vidas eram transformadas, pessoas eram curadas, saradas, libertas. E isso também ficou para mim e para você. Esse é o nosso papel como cristão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim, eu amo esse versículo porque diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você temos este papel de levar as boas novas, boas notícias, mudar vidas, mudar pessoas, mudar nação, mudar todos aqueles que chegam perto de nós. Essas são as boas novas. Essa é a boa notícia. E a boa nova é a mensagem sobre Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, 2 e 3 que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Mas depois que Cristo veio, ele deixou essa missão para mim e para vocês. Esse chamado, você tem uma missão, você tem um chamado aqui na terra. Você precisa levar a boa notícia a todos aqueles que precisam. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16 diz para mim e para você que o que nós precisamos e devemos fazer. Precisamos resplandecer. Moisés, em Êxodo capítulo 34, todas as vezes que teve um encontro com Deus face a face, o seu rosto resplandecia. Versículo 29, versículo 30, versículo 34 diz que o rosto de Moisés resplandecia. E eu e você precisamos resplandecer em meio a esse mundo caótico, em meio a essas situações adversas. Eu e você precisamos mudar vidas, transformar vidas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13 e 16 do capítulo 5 de Mateus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim
ilumina todos os que estão na casa. Agora preste atenção no versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu e você temos essa missão de ser a luz do mundo, de resplandecer onde há trevas, de mudar situações e lugares. Eu e você precisamos mudar essa situação nesse mundo caótico como estamos vivendo. Em um resumo de Mateus 5, versículo 13 ao 16, seja luz em meio à escuridão, seja paz em situações caóticas, resplandeça, seja sal da terra e luz do mundo. Seja um ajudador e não um julgador. De dor e de julgador o mundo já está cheio. Seja aquele que leve as boas notícias, o evangelho. E um evangelho sem Cristo Jesus não é evangelho. Precisamos pregar Jesus Cristo para todas as nações. Precisamos pregar Jesus Cristo para o nosso vizinho do lado esquerdo, para o nosso vizinho do lado direito. Precisamos sair do comodismo e viver só sentados diante de um altar, escutando, se enchendo da palavra de Deus, mas não estamos vivendo a palavra de Deus. Não estamos transmitindo a palavra de Deus. Precisamos cumprir a palavra do Senhor. Precisamos fazer o ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai as boas notícias. Pregai que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará para buscar os seus. Amém? Essa é uma palavra que eu e você precisamos viver diariamente. As boas novas. E quais são as boas novas? A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 e 15. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Eu e você precisamos pregar boas novas, boas notícias, ser luz e sal do mundo, ser sal e luz do mundo. Precisamos pregar as boas novas do Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Precisamos que essas pessoas venham conhecer verdadeiramente a Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nem ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas obras, as boas novas. E em Isaías 52, versículo 7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus vivo. Precisamos proclamar boas obras. Precisamos proclamar boas notícias. Jesus Cristo, Filho de Deus. Precisamos viver um verdadeiro evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que nesse momento Ele possa visitar o teu lar, a tua casa, a tua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te abençoe. A paz seja convosco. Em nome de Jesus. Yeah.